Tarifa de ônibus fica 30 centavos mais cara em Rio Claro a partir de hoje. Novo valor é de R$ 3,80, um reajuste de 8,5%. O que a população relata é que enquanto o preço sobe, a qualidade só cai. É um absurdo muito grande isso aí. Campanha de segurança no trânsito sobre duas rodas teve como foco o perigo das linhas de pipa. Além das orientações, antenas de proteção foram instaladas nos veículos. Moradores do Jardim Anhanguera reclamam de terreno que, além do mato, serve de estacionamento e depósito de móveis velhos. Feira da Mulher Empreendedora tem iniciativa e boas histórias de vida. À venda, roupas, acessórios, artesanato e muita comida. E no esporte, Belo e Noroeste não mexem no placar num jogo de poucas oportunidades no Benitão. Resultado deixa quase tudo na mesma na tabela. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira, 14 de agosto, começa agora. Boa tarde. Nós começamos o Rio Claro Notícias com uma demonstração de como nós, cidadãos, estamos reféns dos bandidos que transitam de um lado para o outro sem a menor preocupação com uma arma na cintura. Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram um assalto que aconteceu no último sábado, já tarde da noite. Um grupo comprava bebida no estabelecimento, na Rua 14, perto da rotatória com a Avenida Tancredo Neves, quando um casal passa ali no vídeo, dá para ver que eles seguem a pé, tranquilamente. Quando eles perceberam a distração do grupo, eles voltaram e o rapaz de boné azul sacou a arma. Enquanto ele estava com o revólver na mão, a moça, a companheira dele, passava recolhendo os celulares das vítimas que ficaram praticamente sem nenhum tipo de reação, ainda bem, para não acabar numa tragédia ali. Tem duas pessoas que conseguem sair do local correndo, um deles passou de jaqueta vermelha na base do vídeo. Aí o casal, tranquilamente, entra no veículo, que o dono deve ter ficado ali na calçada só observando, manobra e simplesmente segue embora em plena noite de sábado. Isso aconteceu num dos lugares mais movimentados de Rio Claro, Rua 14, perto da rotatória com a Visconde do Rio Claro e Tancredo Neves. Por enquanto, a notícia é de que ninguém foi identificado. Vamos falar agora sobre o valor da tarifa de ônibus em Rio Claro. Subiu, novo valor passou a ser já definido hoje, com todo mundo pagando bem mais caro. O problema é que o serviço continua o mesmo de antes. Todo dia isso se repete milhares de vezes. Entra e sai de passageiros, chegadas e partidas dos ônibus. O transporte público é a única saída encontrada por boa parte da população e a partir de agora a diferença é que para usar tem que gastar mais. O aumento foi de 8,5%, passando de R$ 3,50 para R$ 13,80 o valor da tarifa. A empresa responsável pelo transporte público na cidade alega o aumento por causa da inflação e também do custo de manutenção dos veículos. Para a parte mais interessada nessa história, a população, o que precisa vir de carona, junto com esses 30 centavos a mais, é também qualidade. Melhoria nos ônibus, né, que estão muito... Está precisando de uma reforma. Final de semana eu não posso sair de casa, porque não tem ônibus a hora que a gente quer, a hora que a gente precisa. Os ônibus na semana mesmo, eles são limitados, muito cheio. Outras linhas aí que a gente pega que passa mais de horas para pegar ônibus, principalmente fim de semana e feriado, é um absurdo isso. Em determinadas linhas, o problema é ainda pior. A Sueli mora no Jardim das Nações, conjunto habitacional com mais de 20 mil moradores no bairro Terra Nova. Os relatos são de que, em horário de pico, o transporte público fica insuportável. Superlotação. Jardim Novo não tem condições. Não tem condições. A gente é em pé, mulher grávida, é mulher com criança. É difícil. Para quem usa o ônibus de segunda a sexta-feira para ir e voltar do trabalho, por exemplo, o gasto mensal saltou para R$ 152. Essa é a realidade da Nádia, que ainda por cima tem dor de cabeça. Hoje, por exemplo, o ônibus atrasou, chegou mais tarde na estação e aí... E meu ônibus do Boa Vista já tinha ido embora às 8. A maioria das vezes é isso que acontece com esse horário. Tem que justificar para o chefe por que chegou atrasado e vai falar, ó, o ônibus atrasou e vai falar, é mentira.
É desculpa que todo mundo dá, mas não é. Na realidade, quem vive o dia a dia sabe que isso é verdade. Olha a situação do cidadão, né? Ela precisa de 2 ônibus para se locomover para um local, fazer aquela baldeação. O primeiro atrasou, obviamente que o segundo não espera, não existe esse controle de tráfego. E aí o segundo ônibus partiu e ela tem que ficar lá esperando. Aí o intervalo geralmente é de no mínimo meia hora, 40 minutos, quando não 1 hora. E aí o usuário paga mais caro e fica sentado esperando. Nós entramos em contato com a empresa Rápido São Paulo, não para saber as razões do reajuste, a matéria já trouxe, mas para saber sobre o que pode ser feito com relação a essas reclamações. Ônibus lotados, mais linhas, ônibus sem manutenção, fazendo todo tipo de barulho enquanto os usuários estão lá dentro. E essa também rotatividade mais constante, afinal de contas, as pessoas têm horário a cumprir. Mas nós não conseguimos o retorno do responsável por essa parte logística da empresa. Vamos falar agora de campanha de segurança no trânsito, desta vez sobre 2 rodas. No sábado, o Jardim Público recebeu um evento, que juntou ali os motociclistas, que receberam inclusive um kit que hoje faz toda a diferença no trânsito da cidade para combater o cerol. Um pedaço de metal com um gancho na ponta. O design é simples, mas o utensílio é extremamente útil. Bem que o Rogério queria ter uma antena destas quando foi atingido por uma linha com cerol. Um dia que eu deixei de estar, eu acabei tendo confronto com a linha, como eu não estava usando, acabei sendo vítima. E após sentir na pele a importância deste objeto, a ideia é espalhar a informação para todo mundo. Mais do que informação, segurança. Para isto, motoclubes, motogrupos, prefeitura e guarda municipal se reuniram para distribuir 700 anteninhas para os motociclistas rioclarenses. Eu ando muito no cervezão e lá tem muita pipa. Eu tava com medo de andar assim sem antena. Aí eu vi que tava dando antena aqui, eu falei, vou parar e colocar uma. Eles são radicais e têm uma aparência que às vezes pode ser ameaçadora. Uma estratégia e tanto para convencer os motoristas a pararem e instalarem as antenas. Menos de 5 minutos gastos para colocar o objeto que pode valer uma vida. A linha, ela não dá um nome às vítimas, é só motociclista, mas quem vai ser, se é o João, se é a Maria, se é o Rogério, pode ser qualquer um. Puxão de orelha aí nos pais irresponsáveis, não permitir que a criança use cerol nem a linha chilena, porque a tragédia pode ser grande. Vamos às vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro? Segunda-feira com oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, almoxarife, atendente de lanchonete, auxiliar de expedição, carpinteiro, cozinheiro geral, enfermeiro, fonoaudiólogo, promotor de vendas e representante comercial autônomo. Os interessados devem comparecer no pátio que fica na Avenida 3, número 536, no centro. E não se esqueça de levar o RG, carteira de trabalho, CPF e o número do PIS ativo. No mês passado, nós mostramos um incêndio numa cooperativa de reciclagem aqui em Rio Claro, que destruiu praticamente tudo que os catadores tinham recolhido. Nós fomos acompanhar agora qual é a situação deles, como está o trabalho e como tem se virado depois de perderem tudo que já havia sido recolhido. Recomeço. Essa é a palavra para essas pessoas dessa cooperativa de reciclagem, que por coincidência ou não, tem no nome um pouco mais desse lema. É a Associação Novo Tempo. Meu coração ainda está meio triste, né? Porque a gente lutou tanto para conseguir o nosso serviço, o nosso reciclado. Esse mês foi mês de pagamento, a gente não recebeu quase nada. Tem pessoas que têm que pagar aluguel, água, luz. Eu mesmo pago R$300 só para ficar com meus filhos. O que eu recebi, eu paguei para cuidar dos meus filhos. E graças a Deus que alguém deu algumas coisas de alimento, porque senão não tinha nem o que comer hoje. Domingo, 23 de julho. Quem passava pela região da estação se deparava com uma enorme cortina de fumaça preta. O motivo? Um incêndio num depósito de reciclagem da cooperativa. Resultado de pelo menos um mês de trabalho e que, segundo os funcionários, poderia chegar a R$10 mil em materiais. Infelizmente, este não foi o único prejuízo do dia. Há uns 2 meses atrás, a gente tinha um material que estava no ecoponto ao lado do ecoponto do Palmeiras, que nosso terreno era lá, mas foi caçado
decreto, aí o prefeito colocou aqui para nós. E aí lá levaram todo o nosso material, que era madeira, telha, levaram tudo. O local que eles estão trabalhando é provisório. E enquanto isso, a ajuda de terceiros é sempre bem-vinda. O que sobrou do material que era de construção, né, que era do barracão, que era um decreto também feito para nós, a gente está usando e aí o que deu para a gente comprar, a gente comprou. Agora está faltando, não tem dinheiro, não tem como conseguir os outros materiais. E por fim, um apelo. A gente gostaria que as pessoas doassem muito reciclado, que é da onde que a gente tira o nosso sustento. Então a gente vem para cá, a gente separa e vende e também a gente está limpando o meio ambiente, né? Então todo reciclado que a pessoa puder separar, a gente está recolhendo. Depois do intervalo, tem problema de mato alto em terrenos baldios aqui pela cidade. E vamos mostrar como foi a Feira da Mulher Empreendedora no final de semana, que reuniu todo tipo de produto à venda e estratégias para levar a criançada junto. Agora, 12h45, eu já volto. Mais uma vez, mato alto é reclamação de moradores aqui da cidade de Rio Claro. Apesar de existir uma lei, que determina que os proprietários têm que manter o espaço limpo, mesmo assim os terrenos continuam por lá abandonados. Desta vez, a queixa veio do Jardim Anhanguera, região sul da cidade. Da porta de casa, a vista da Olinda e do Jair é de encher os olhos. Uma pena que é de tristeza. Um grande terreno bem na esquina da Avenida 55 com a Rua 22 do bairro Jardim Anhanguera se torna um transtorno para o casal. Mato lá em cima, entulhos jogados por todo canto e até esses caminhões aí meio que abandonados no local. Eu sinto muito medo, meu marido também, a gente há 35 anos que a gente mora aqui, né? É complicado, a gente morou em sítio não tinha isso aí na frente da nossa casa, dá vergonha. A Ângela mora por aqui e precisa usar esta rua para visitar parentes, fazer compras e por aí vai. No meio do caminho vê sacolas plásticas, restos de mangueiras, peças de veículos e até móveis. Além, claro, da famosa decepção. A noite é um breu, né? É escuro e de dia a gente vai passando, mas o seu mato fica mais alto e também por conta dos caminhões e tudo, né? Só para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, essa é a calçada que dá acesso ao terreno, que fica logo ali atrás. Eu tenho mais de 1,70 m e o mato por aqui ultrapassa muito isso. Além da possibilidade de que alguém se esconda por aqui, uma outra situação aparece. Lixo e água ficam acumulados bem aqui encostado com a sarjeta. De perto a gente consegue sentir o cheiro e olha, é bem desagradável. Isso acontece porque não existe bueiro ou qualquer coisa que possa escoar a água que vem das casas. Quando chove então é ainda pior. Todos os moradores garantem que já cansaram de pedir ajuda, mas nunca tiveram uma resposta. Precisa, né? Um pouco da prefeitura. O calçamento, o asfalto, está péssimo, buraco. Vem toda a água ali da beirada da 49, fica intransitável. Um terreno limpo é outra vista para a pessoa e é outra, o bairro tem outro nome e o povo agradece, né? Nós entramos em contato com a prefeitura, que respondeu apenas com relação ao mato, com relação à água não. A limpeza do local citado está na programação de serviços e deverá ser realizada em breve. A responsabilidade pela manutenção de imóveis particulares é dos proprietários. E no caso do terreno citado aqui pela reportagem, ele é aberto e a prefeitura deve fazer o serviço de limpeza e vai mandar a conta para o proprietário pagar. É justo, isso está na lei. Vale lembrar que a comunidade não deve jogar lixo e entulho em locais inapropriados. Como todos os demais bairros, o Jardim Anhanguera é atendido com coleta de lixo domiciliar. Os moradores da região são atendidos também pelo Ecoponto do Guanabara, que não fica longe, é no final da Tancredo Neves com a rodovia Fausto Santo Mauro, ali indo para Piracicaba, né? E o município também oferece serviço de cata-bagulho e coleta seletiva de lixo. Portanto, não há justificativa para que o serviço fique desta forma, né, com lixo totalmente espalhado, até caminhão parado em terreno baldio. Vamos falar agora sobre uma iniciativa muito bacana no final de semana. Mulheres empreendedoras. Elas precisam tomar decisões na vida, principalmente depois que se tornam mães. Cuidam dos filhos, ficam no emprego, pagam alguém. E em meio a toda essa dúvida,
existem aquelas que optam por apostar no próprio negócio. E aí a feira vem para dar um suporte, para dar um reforço na distribuição e divulgação desses produtos. Os tecidos deixam o bebê bem pertinho da mãe e ela ainda pode ficar com os braços soltos. Também há a opção das mochilas, que deixam os pais mais confortáveis para fazerem de tudo, sem precisar ficar longe dos filhotes. A criadora destes carregadores ergonômicos é a Letícia. Ela trabalhava como dentista, mas após ser mãe do Gustavo, enxergou na maternidade, além de uma vida nova, também oportunidades. Poxa vida, eu vejo tanta mãe andando com um carrinho na mão, com o bebê no colo. Eu preciso espalhar essa maravilha, né? É uma técnica tão antiga que as índias usavam, né? As africanas. Então, por que nós deixamos de usar isso, né? Sendo que é tão benéfico para quem carrega e para o bebê. E a Letícia não é a única. Esta feira é para mostrar empreendedorismo, mas não só isso. As 19 empresárias aqui são mães que decidiram mudar de vida para conseguir passar mais tempo com os filhos sem deixar de trabalhar. Este também é o caso da Beatriz, que ao ver tantos exemplos decidiu juntá-los. É o que eu queria fazer, eu queria poder realizar essa questão da mulher sair de dentro de casa, empreendedora, e ir para a rua, para o pessoal conseguir conhecer o trabalho dela, entendeu? E os negócios são em diversas áreas. Tem artesanato, cosméticos, roupas, sapatos e principalmente comida. No caso da Josi, alimentos saudáveis. E a pequena está ali, sempre por perto. Particularmente não quero colocá-la na escolinha desde cedo, então foi um jeito que eu arrumei de continuar trabalhando e poder estar com ela no dia a dia. Já deu para perceber que estes pequenos transformam de várias formas a vida das mamães. Mas em época de Dia dos Pais, também dá para encontrar homens que participam ativamente deste universo, que não é só materno. O Maurício é marido da Letícia. Também diminuiu a carga horária no consultório para ajudar com a empresa e para participar, é claro, da criação do Gustavo. Muitas vezes o pai meio que pensa que a criação do filho é responsabilidade da mãe e o pai vai lá e dá uma dura, repreende de vez em quando. Não, o pai tem que participar da formação da criança. É bom para o pai, é bom para a criança que vai ter a presença paterna ali. Isso é bom para todo mundo. E falando nas mamães, não é de hoje que elas sabem sobre os benefícios de ter estes pequenos por perto, quanto mais tempo for possível. É gratificante demais você poder estar acompanhando o dia a dia, fazer do seu jeito. Então mãe, tem que estar junto. Bacana, só que nem sempre é possível ficar de olho em tudo que essa criançada faz. Energia e criatividade eles têm de sobra para mexer principalmente onde não devem. Por isso, prevenir acidentes pode ser uma questão simples, com pequenas mudanças no dia a dia dentro de casa. Conseguir esgotar a disposição das crianças tem sido uma tarefa cada vez mais difícil para os pais. E haja criatividade, principalmente nas fases em que tudo é novo e a atenção tem que ser o máximo possível. A gente sabe que hoje existe o conceito do berço seguro, tá? Então, o que seria o ideal? O ideal é o nenenzinho dormir num berço com menos coisas dentro junto com ele possível, tá? Principalmente objetos mais fofos que possam causar sufocamento. Então, começando aí pelos famosos protetores de berço, que hoje em dia a gente sabe que está totalmente contraindicado, tá certo? O ideal realmente é o berço limpo, para evitar que ele se machuque, né? Que ele prenda a mãozinha ou a cabeça. As grades elas devem ter uma distância em torno de 4 a 6 centímetros entre elas. Evitar a presença de brinquedos como bichos de pelúcia e muitos cobertores também. O ideal, inclusive, o cobertor ficar preso embaixo do colchão, tá certo? As mãozinhas do bebê ficar para fora. E se a mãe ficar insegura em relação ao frio, o ideal seria aquelas roupas que cobrem até os pezinhos, quando tiver muito frio. Para o sono, muitos cuidados já são necessários para evitar que surpresas desagradáveis surjam. Imagine manter eles acordados e em segurança. No ambiente doméstico, a gente recomenda grades de proteção ou portas fechadas mesmo que levem para ambientes perigosos, como cozinha, tá? Lavanderia, quintais, lugares que tenham escada, piscinas, tá certo? E orientar as crianças mais velhas, os adultos, a sempre manter a porta fechada para esses lugares quando você tem uma criança pequena em casa. Evitar tapetes soltos também, assim, que possam escorregar, muito brinquedo espalhado. É sempre bom o ambiente estar o mais livre possível. Muitas vezes nós
nós acabamos trazendo as crianças para um ambiente como este aqui, para conseguir acompanhar a energia deles. Mas e dentro de casa, os cuidados têm que ser redobrados. Eu tirei todos os objetos perigosos, faca, produtos de limpeza, adaptei assim, coloco o banco em cima da mesa, em casa é tudo para ele. E deixo os brinquedos, assim, sempre com cuidado com os brinquedos que ele pode brincar, que não são perigosos, ponta, essas coisas assim. Micael tem apenas 2 anos, mas já deu um susto daqueles na mãe. Uma vez aconteceu dele pôr a mão no fogão, mas eu já tinha desligado o fogo, então aquilo quase queimou o dedo, sabe, foi no ferro, assim, então ele já aprendeu que aquilo lá é quente, faz dodói, então assim, mas é sempre esses cuidados. A Marcilene também já teve a experiência de ver a filha tentando fazer novas descobertas e pra lá de perigosas. Eu estava passando a roupa, tive que sair e de repente a hora que eu fui lá, ela voltou correndo que ela tinha colocado o dedo para ver se o ferro estava ligado. Daí eu já fiquei mais esperta, toda vez eu sempre tiro, coloco para cima, porque ela mexe mesmo. Não dá para negar mesmo que esta é a fase que o desconhecido é mais atraente. Porém, é o momento em que se encaixa muito bem aquela famosa frase: prevenir é melhor que remediar. Luana, não corre, não pula na cama, não pula no sofá. Pois é, Luana, e tudo isso é para que você tenha um crescimento com segurança. Na teoria é tudo fácil, né? Aí na prática eles não se aguentam e a gente tem que ficar de olho. Depois do intervalo tem previsão do tempo, será que vem chuva por aí? E o empate do Velo em casa contra o Noroeste na noite do sábado. Todos os detalhes desta partida você acompanha daqui a pouco no Rio Claro Notícias, agora 12h57. Segunda-feira começou com uma carinha diferente no clima, mas será que vem chuva? Vamos conferir a previsão com a Daiane Santos. Segunda-feira, com aumento de nebulosidade e chances de chuva no estado de São Paulo. Diferente das frentes frias rasas que passaram neste inverno, as correntes de vento trazem umidade da região norte para o sudeste. Sem previsão de tempestades, os próximos dias tendem a ter pancadas de chuva à tarde e à noite. O sol aparece com muitas nuvens em Iracemápolis, que tem a máxima de 29 e mínima de 18 graus. Em Rio Claro, a máxima pode chegar nos 31 graus. Por enquanto, sem previsão de chuva. Santa Gertrudes também tem clima com temperaturas altas. Por lá, a máxima de 32 e mínima de 17 graus. Teve rodada da Copa Paulista. No final de semana, o Velo jogou em casa, enfrentando o primeiro adversário lá. Já é a abertura do retorno. E o resultado não foi igual, mas o número de pontos foi o mesmo. A intenção dos dois times aqui é experimentar um gostinho quase inédito na Copa Paulista. Na 8ª rodada, o Noroeste não venceu ainda. E o Velo Clube saiu vitorioso só lá no 3º jogo do campeonato. Mas, apesar da vitória a mais, o time da casa tem uma campanha pior. É o último colocado do Grupo 1 e está a 3 pontos do G4. O Norusca é o penúltimo. Eles correm atrás do prejuízo para tentar a classificação para a próxima fase. Bola em jogo que já começa com um quase pênalti para o Velo. Faltou um pouquinho e se a barreira salvar aqui, ali é a cabeça do jogador do time da casa. A equipe bauruense começa o jogo cometendo algumas faltas e aí aparece mais uma oportunidade para o Velo, desperdiçada. O jogador do Noroeste quer bola parada também, mas não engana o juiz não, viu? E ainda leva cartão amarelo pela reclamação. Quase no meio do primeiro tempo, o Norusca começa a gostar do jogo e assusta com este chute rasteiro. E aí vale tentar de longe. O time visitante chega mais perto do gol do que o Galo Vermelho. Aqui a jogada parecia bem confusa. Sobra a bola uma vez, mais um ali, mas os jogadores persistem e no fim quase sai gol. Velo salvo pelo goleiro Ryan. E os sustos continuam. Até parecia que a bola tinha entrado. No segundo tempo, o Velo parece voltar com mais garra. Consegue um escanteio e aí tenta algumas vezes, mas não dá.
Gol não sai, mas sobra falta. Neste lance, o jogador do Noroeste fica no chão e aí não teve jeito. O meia Léo já tinha cartão e foi expulso. E quando não é falta de verdade, é simulação. Quem trabalha mesmo nesse jogo é o goleiro do Velo, viu? Ryan salva mais uma vez o time da casa com esta defesaça. Noroeste se aproxima do gol com este lance aqui, que só não deu certo por causa do Ryan de novo. Contra-ataque sai bonito, mas acaba em nada. Este lance mostra a dificuldade do Velo em se articular. No contra-ataque são 5 contra 3, mas quem domina o lance mesmo é a bola, que não dá chance. E adivinha quem salvou o Velo de novo? Não foi o Ryan não, viu? A trave também ajudou um pouquinho. Pro alívio do Velo, o jogo termina e o torcedor do Galo Vermelho continua esperando o time vencer em casa na Copa Paulista. Com este resultado, Noroeste e Velo seguem abraçados nas últimas colocações do Grupo 1, na frente só do Linense, que tem um jogo a menos. O destaque desta partida tem o nome Ryan. O goleiro do time da casa fez um trabalho nesta área que garantiu o empate. A ideia é que no próximo desafio contra o Mirassol, o Velo esteja menos desfalcado e o Ryan possa ter um pouquinho de descanso. Jogadores importantes como Paulinho, Luvizeto, e a gente vem com esses problemas, né? Hoje a gente teve o zagueiro Thiago, que não pôde jogar, e o lateral Matheus, por problemas de cartão. E mais alguns atletas que chegaram, como o Manfrini, que é um jogador que pode estrear, um atacante que pode estrear, e o Misael, um lateral que retornou ao clube. Então semana que vem a gente vai forte para Mirassol. Vamos acompanhar aí os preparativos, né, para a próxima partida do Velo no campeonato. O Rio Claro Notícias fica por aqui, fica agora com o Jogo Rápido, o Samir chegando na área aí. Também vamos ter mais informações no decorrer da tarde no tvclaré.com. Eu volto amanhã ao vivo, 7h30 da manhã no Acorda e depois 12h30 contando com você. Até lá.